Você já deve ter ouvido falar de toda essa treta do IOF. E nesse vídeo de hoje a gente quer mostrar para vocês do começo ao fim de como se desenrolou essa história e de como estão as taxas agora. Então vamos lá! Pois é, pessoal. E aí, para começar, nós precisamos fazer um apanhado histórico para entender a linha do tempo e como cada fato foi se desenrolando. Tudo começou em maio de 2025, quando o governo publicou um decreto aumentando o IOF. Se você não sabe, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele foi estabelecido pela primeira vez em 1966 e ele tinha um caráter regulatório. Era uma ferramenta do governo para desestimular determinadas atividades econômicas, como, por exemplo, a compra de moeda estrangeira. Com esse novo decreto, o governo ele estimava arrecadar mais de 60 bilhões para o caixa e, com isso, fortalecer o novo arcabouço fiscal. Mas aí a coisa esquentou. Em junho, o Congresso reagiu e votou para derrubar o decreto, alegando que o governo estava fazendo uma coisa ilegal, pois estava usando o IOF com caráter arrecadatório. No início de julho, o STF entrou na jogada e suspendeu tudo temporariamente. O Alexandre de Moraes mandou todo mundo sentar e conversar para ver se havia um acordo entre as partes. Esse acordo não aconteceu e o Alexandre de Moraes julgou e disse que o IOF iria valer o decreto de aumento, com exceção da operação de risco sacado, que é uma questão técnica que nós vamos explicar aqui nesse vídeo. Mas o que isso significa na prática? Então nós vamos trazer agora os dados do que mudou. Primeira coisa que mudou foi para quem manda dinheiro para fora para investir. O valor que antes era de 0,38% passa agora a ser de 1,1%. Também a gente teve mudanças nas alíquotas do IOF para as empresas. No caso de empresas no geral, a gente passa a ter agora uma alíquota de IOF de até 3,38% ao ano, sendo de 0,082% ao dia, mais 0,32% como IOF adicional. A gente também tem mudanças no caso de empresas do Simples Nacional e dos MEIs. A nova alíquota agora, ela passa a ser de 1,38%, sendo de 0,0274% ao dia, mais 0,38% que são os adicionais. Nesse caso, a gente vê que a principal mudança do IOF para as empresas foi das empresas do Simples Nacional, aonde que agora a gente tem praticamente o dobro de imposto ao dia do que a gente tinha antes. E isso para o empreendedor impacta muito, porque durante um ano ele pode praticamente pagar o dobro de imposto do que ele já pagava antes. E outra mudança que a gente tem é de 3,5% sobre o câmbio. Então, operações envolvendo cartão de crédito, envolvendo de dólar em espécie, remessas para o exterior, então eles começam a ter essa incidência de IOF com uma taxa mais alta. E a gente também tem a criação de um IOF no valor de 5% sobre aportes no VGBL, que é um tipo de previdência privada. Esses aportes, então, para ter essa incidência de IOF, eles têm que ultrapassar o valor de R$600 mil por ano. Esse sim, a gente acredita que vai afetar os mais ricos, né? Pois é, pessoal, agora nós vamos fazer aqui, mostrar as versões das partes, para tentar entender o que é que cada lado da história está alegando. O ministro Haddad, ele ficou satisfeito com a decisão do Alexandre de Moraes e ele afirmou que a decisão ela traz justiça tributária e fecha brechas que poderiam ser usadas para a evasão fiscal. Quando questionado sobre a perda da arrecadação de 3 bilhões para o ano de 2026, o Fernando Haddad ele minimizou. Ele disse que a União tem um orçamento de 2 trilhões e meio, um número que sempre impressiona, e afirmou que esses 3 bilhões poderiam ser resolvidos de outra forma. Porém, tem gente que não concorda com essa narrativa do ministro Haddad. A analista de economia da CNN, chamada Thaís Herédia, ela disse que a decisão de Alexandre de Moraes, ao restaurar o decreto, acabou atendendo ao desejo do governo de transformar o IOF em um imposto arrecadatório e não regulatório. Ela também destacou que quem paga a conta é o pequeno produtor, que precisa de crédito e que essa história de justiça tributária não se sustenta, já que está atingindo principalmente quem está na base da cadeia. No entanto, ela elogiou a retirada do risco sacado da tributação, porque essa é uma operação de compra de recebíveis, não é uma operação financeira com obrigação de pagamento como um empréstimo. Por isso, não faria sentido incidir o IOF. Mas afinal, o que é essa operação de risco sacado? Então nós vamos explicar para vocês agora o que é essa operação de risco sacado. Vamos supor que Letiane aqui é uma vendedora de velas
e ela tem essas duas velas que ela quer me vender. Eu digo para ela assim, Letiane, você vai me vender e eu vou te dar aqui esse recebível, que eu vou te pagar no final do mês esse valor dessas velas, né? Vamos supor que hoje é dia 1º e eu vou pagar para ela no dia 30. Então ela me entrega aqui as velas e eu entrego para ela esse recebível. Ela pega esse recebível aqui e Eu recebo esse recebível, então, só que vamos dizer que chegou no dia 15 desse mês e eu preciso pagar outros fornecedores e eu estou apertada de dinheiro. Então, para conseguir um dinheiro, eu vou utilizar esse recebível que eu recebi do Caio e vou ir lá no banco negociar. Vou chegar lá no banco e vou falar, ó banco, eu tenho esse valor aqui que eu teria que receber no final do mês, mas eu estou precisando de dinheiro agora. Será que tem como você receber esse valor aqui, que a princípio vai ser pago no final do mês, e tem como você me adiantar R$ 90 para que eu possa pagar os fornecedores? Aí, se o banco aceitar, ele que passa agora a ser responsável por cobrar o meu cliente. Então, é ele que vai ter que assumir essa responsabilidade. por isso que essa operação é chamada de operação de risco sacado, pois é o banco que corre o risco do comprador não pagar efetivamente. Com tudo isso que a gente viu, a gente consegue ver que as decisões envolvendo o IOF, elas são decisões muito complexas e que elas atingem todos nós. Por isso é muito importante a gente ficar atento ao que está acontecendo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda para aquele seu amigo que tem MEI. Se você tem alguma dúvida, converse com a gente também, que a gente vai procurar ajudar vocês. Agora aqui no final a gente vai deixar uma tabela de como ficaram as alíquotas do IOF nesse presente momento, né? Isso não quer dizer que não tenha mudanças no futuro e a gente vai continuar acompanhando.